Bom sábado, pessoal. Bom sábado para os que estão nos visitando, alguns de perto, outros de longe. Passando por aqui, pelo IASP ou pelo NASP Hortolândia, são sempre bem-vindos na nossa classe para estudarmos a lição juntos. Vamos, sem muitas delongas, para a nossa lição de hoje, para ver se a gente consegue cobrir a lição toda com tranquilidade. Quem me ajuda com o título da lição e verso? Lição 11. Jesus, autor e consumador da fé. Verso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Ok. O texto é de Hebreus 12, verso 2. Chegamos na lição, em termos de estudo do trimestre, na lição de Hebreus, no ponto alto do livro, na parte do livro talvez mais conhecida, inclusive, que é a Galeria da Fé, ou a Galeria dos Heróis da Fé. Toda a estrutura do livro de Hebreus, ela é interessante de observar, ela vai num crescendo, começando aqui na parte inicial, com a apresentação de quem é a pessoa central de atenção de Paulo na escrita desse livro. Esse crescendo estabelece um convite para que nós entremos no descanso de Deus, e a partir daí vem uma série de apresentações de quem é esse Deus que convida a gente para entrarmos no seu descanso. Seja na sua qualidade de mediador, na sua qualidade de oferta plena e sacrifício pleno pelo pecado, seja na condição de redentor, de rei dos reis, de senhor dos senhores. Todas as apresentações que foram feitas antes, na realidade, constroem um contexto para a gente entender por que os sujeitos dessa galeria que aparece aqui no fim do livro de Hebreus creram nele. E de alguma maneira isso tudo é um convite para que a gente responda da mesma maneira que eles, acreditando. Responda da mesma maneira que eles, acreditando mesmo sem ver. E essa é a essência do que a gente viu na lição dessa semana. Há um aspecto interessante também no texto central, na base do texto central, que dá o título à lição, autor e consumador da nossa fé, que é a referência que a gente encontra no livro de Apocalipse, de Jesus como sendo o primeiro e o último, o alfa, o ômega. Essa expressão de Deus no princípio e ele fechando a conta ao final, liga os dois pontos extremos da história humana, da história da redenção. Se a gente lembrar, João descreve Jesus como sendo aquele que é o agente da criação. Nele, por meio dele, a partir dele, tudo o que foi feito se fez. Ele é o autor. É ele quem diz haja luz, é ele quem chama ao Pai e ao Espírito, façamos o homem à nossa imagem. E quando você vai ao fim da história, ele fecha o circuito da história como sendo o último, o ômega, a última estrutura a dar a palavra final àquilo que parecia fora de controle. Por isso essa expressão, autor e consumador da fé, ela liga esses dois pontos numa fase intermediária que é a descrição do texto de Hebreus capítulo 11. Qual é essa fase intermediária entre esses dois pontos? Fomos criados, o pecado entrou no mundo, nos distanciamos de Deus, perdemos a perspectiva ou a compreensão de quem Deus é. Deus veio ao nosso encontro em resgate, a partir do Éden, e traz uma promessa. E essa promessa implica uma resposta. Aquele que crê, aquele que responder em crença, aquele que acreditar, este viverá. E, portanto, quando a gente chega no fim da história, essa história se fecha como a consumação da fé. A consumação dessa resposta dada nesse tempo intermediário. Ou seja, todos os que vivem a partir de Adão até o último momento em que Cristo consume a fé, vivem baseado nesse mesmo fenômeno. Por isso o texto, na lição que a gente estudou, traz essa referência, Paulo faz essa referência, repetindo Abacuque e outros textos, de que aquele que é justo viverá por fé, ou viverá da fé. E essa é uma expressão importante dentro da vida cristã. Tudo que a gente viu aqui nos momentos anteriores foi a lição da escola sabatina, o resto é só complementação. Porque cada um dos
testemunhos que foram feitos aqui, a partir do primeiro deles, que era o provar e ver, e depois cada um dos que vieram na sequência, são a confirmação desse texto. O justo viverá da fé, ou viverá por fé. Qual é a razão para isso? Por que é necessário viver pela fé, ou viver da fé, no mundo em que estamos? Há algumas questões importantes nos exemplos que a lição deu, que a lição trouxe como ponto de ancoragem para esse tema. O primeiro deles é Abraão. O que existe nessa referência da história de Abraão que faz importante a sua citação na galeria dos heróis da fé? Há dois aspectos na vida de Abraão que são levantados aqui. O primeiro desses aspectos é que ele creu numa promessa que ele não viu acontecer. Talvez a gente fale, mas ele assistiu o nascimento de Isaac. Sim, mas a promessa não era o nascimento de Isaac. A promessa é, você vai ser pai de uma grande nação. E ele só viu Isaac. Ele não viu a nação. Ele não viu Jacó, não viu os 12, não viu Israel, não viu nada disso. Ele apenas acreditou. Essa é a primeira referência. A segunda referência é que essa crença não impediu ele de ofertar o seu filho, o único filho. E aí você me diz, mas ele teve Ismael. Sim, mas Ismael foi embora. Sim, mas Ismael não era o filho da promessa. Não era em Ismael que a promessa se executaria. Portanto, quando Deus pede a Abraão, me oferte seu filho, seu único filho, isso tem uma referência importante. E é por causa dessas duas coisas que você vai ver lá na galeria de heróis da fé, a referência, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Qual é a crença de Abraão e o que essa crença tem a ver com a gente? Anos depois. Quando a gente olha para a observação por trás dessa história, Abraão creu porque ele entendeu que Deus tinha poder para fazer algo que até então nunca havia ocorrido. Alguém voltar a viver. Talvez para a gente seja difícil acreditar que alguém possa ressuscitar no sentido do contexto em que vivemos. Mas não é tão difícil acreditar que alguém já ressuscitou. Porque na história a gente tem referências. Elias, Eliseu, com milagres que aconteceram. Depois, mais à frente, Jesus e os diversos milagres que ocorreram. E o próprio Cristo ressuscitando. Para nós, olhar para a história e acreditar que isso é possível é mais ou menos comum. Mas para alguém que nunca viu isso ocorrer, e só tem uma promessa, e ainda assim uma promessa não com toda a clareza que nós temos, de que um dia a história vai terminar e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, isso não existe até Abraão como promessa. Pelo menos não de forma clara, não de forma explícita. Mas alguma coisa fez com que Abraão percebesse que Deus tinha poder até para isso. E por isso ele sobe o monte e diz, Deus vai resolver a conta. Na realidade, ele não esperava a intervenção que aconteceu de Deus ir lá e segurar a mão dele. O que ele esperava é, ele vai morrer e de alguma forma Deus o trará à vida outra vez. E por isso ele acreditou. Portanto, a fé que Abraão demonstrou não é uma fé de que Deus poderia intervir. É a fé de que ele poderia resolver o problema depois de ocorrido. E essa é a questão que destaca Abraão dentro do contexto. Toda a história humana está baseada nesse tipo de fé. Ainda que Deus não intervenha, ele é capaz de resolver. Por isso, Paulo é enfático em dizer, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem valor. Porque é a ressurreição em Cristo que de fato resolve o problema. Porque todas as intervenções que Deus fizer, como as que a gente viu aqui nos testemunhos e ainda espera continuar vendo até que Ele venha, todas elas são parciais. Porque se Cristo demorar para vir mais um pouco, algumas dessas situações vão nos alcançar porque estamos no mundo. Ou seja, apesar dos milagres, Lázaro morreu de novo. Apesar dos milagres, o filho da viúva de Naim morreu de novo. Apesar dos milagres, aqueles que foram curados, o cego, o paralítico e todos os outros, morreram de novo.
dentro do contexto humano. Mas morreram na fé de que aquele que prometeu pode resolver o problema, ainda que o problema aconteça. E essa é a base da fé que Abraão demonstra e que transpõe o tempo e alcança os nossos dias. Portanto, essa é uma primeira referência importante de fé. É olhar para trás e acreditar que aquele que morreu e ressuscitou resolverá em definitivo todos os problemas. E aí sim, não haverá mais dor, morte, sofrimento, doenças e todas as demais coisas que nos afligem por diversas circunstâncias no mundo. Essa é a primeira característica dessa expressão. O justo vive por fé. Porque ele não olha para agora. Apesar de ele esperar Deus e acreditar que Deus possa intervir agora, o que ele realmente espera e o descanso do justo é que ele olha para frente e ele vê, Deus resolverá todos os problemas. Essa é a primeira referência interessante dessa história. Diga. Sim. O resumo é bem simples. Descanse. Descanse nos braços de Deus. Essa é a questão. Esse é o primeiro elemento da fé. O segundo elemento da fé aparece na história de Moisés. E ele tem a ver com a definição de fé que está lá em Hebreus. E vamos olhar o texto só para relembrar o texto de Hebreus, capítulo 11, a abertura do texto de Hebreus. Abre a sua Bíblia aí. E agora a Lenita, que deve estar no ar ali, então me ajuda agora, Lenita, e lê para a gente o texto de Hebreus, a introdução do livro, do capítulo 11, que é a definição de fé. Lê para mim até o verso 2. Aliás, até o verso 3. Tá bom. Hebreus 11, 1 a 3? 1 a 3, por favor. Beleza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Perfeito. A definição mais precisa de fé que existe na Bíblia, e a única no sentido pleno, é esta. Duas coisas importantes nessa definição. Primeiro, fé é uma certeza. Fé não é uma hipótese. Fé é certeza. Ou seja, eu não acredito porque eu espero que algo possa acontecer. Não, eu acredito porque já aconteceu. Fé é certeza. Certeza do quê? Daquilo que eu espero. Então, eu espero a ressurreição dos justos não porque ela vai ocorrer, porque ela já aconteceu, quando Cristo ressuscitou dos mortos. Eu espero as coisas e tenho certeza que vão acontecer porque aquele que prometeu não vai ser. E essa é uma expressão importante na definição de fé. Uma segunda coisa interessante na definição é que ela completa com uma redundância. É a convicção daquilo que eu não vejo. Portanto, dois aspectos aparecem aqui. O que eu espero ainda, para mim, não ocorreu. Portanto, eu não vejo. E aquilo que eu não vejo, porque está fora do alcance da visão, eu estou convicto de que é real. São duas coisas importantes na definição estrutural da fé. E é por causa dessa definição que a sequência é possível. Se você olhar o verso 2 e o verso 3, o que ele traz? Pela fé, os antigos tiveram um bom testemunho. Qual testemunho? Vamos para a história de Moisés. O que Moisés escreve para nós? O primeiro texto de Moisés, tirando o livro de Jó como referência, mas também trazendo o livro de Jó como referência, o primeiro texto que ele escreve para nós é o texto da nossa origem. É a descrição da nossa identidade, de onde viemos, do que fomos feitos, quem nos fez. Quando Moisés resgata essa história, ele está falando de coisas que nós não vimos, mas que estamos certos de que ocorreu. Por que estamos certos? Porque todos os que vieram a partir de Adão deram bom testemunho do que ocorreu. E acreditaram no Deus que fez. E o resultado dessa crença se manifestou na vida deles. Portanto, é uma sucessão de pessoas acreditando que forma a história daqueles que hoje podem crer. Nós acreditamos com muito mais facilidade hoje, no sentido de possibilidade de crença, porque nós temos 6.000 anos antes da gente de pessoas que fizeram a mesma coisa.
e que podemos olhar. Quando você olha Moisés dentro do contexto, ele acredita no invisível não porque era invisível. Ele acredita no invisível porque todos os que o antecederam acreditaram. Todos os que o antecederam deram bom testemunho, e isso, que é a fé manifesta neles, deu condições para que os próximos pudessem acreditar. Mas há uma terceira coisa na definição: pela fé entendemos. E aqui vem um aspecto importante da fé para hoje. Se por um lado a fé tem essa percepção em Moisés do invisível e poder crer antes do ocorrer naquilo que ele não vê, por causa do que já viu, também é pela fé que o entendimento vem. De que entendimento esse texto está falando? Talvez a gente olhe, não, é o entendimento do texto bíblico, ou é o entendimento de como as coisas são. Isso também é verdade, mas vai para além disso. Quando a fé nos produz entendimento, é que existe uma sequência de coisas que nos forma. A compreensão de quem nós somos nos permite entender nosso propósito, nos permite nos encontrar no mundo e responder perguntas que o mundo corre atrás e não encontra a resposta. Você encontra as pessoas e conversa com as pessoas e no fim do dia você descobre que no meio de todas as correrias da vida, as pessoas continuam buscando respostas primárias para perguntas primárias. E elas não encontram essas respostas. A fé nos permite entender essas respostas primárias que dão sentido à vida. E por isso a gente tem paz, por isso a gente pode ter tranquilidade e descansar, porque a gente não tem dúvidas. E quando as dúvidas vêm, a gente usa da mesma fé para entender que as dúvidas são circunstanciais. Há alguém por trás dessa cena. E por isso eu posso continuar acreditando. A história de Moisés é uma sucessão de situações dessas. Enquanto Moisés não caiu a ficha de que ele tinha que depender da fé, ele matava egípcios. Foram 40 anos de deserto que lhe permitiram perceber o que no Egito, com todo o conhecimento do mundo da época disponível, ele não sabia nada. Foram 40 anos de deserto, comendo poeira, pastoreando ovelhas, que lhes permitiram, esses 40 anos, a compreensão que vem da fé e não do conhecimento. O detalhe interessante é que a fé tem uma fonte, e a Bíblia descreve a fonte. A fé vem pelo ouvir, e não é um ouvir qualquer, é o ouvir da palavra de Deus. Então, quando o texto diz, pela fé entendemos o quê? E ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Entendemos o que Deus diz. É a fé que nos permite compreender Deus. Porque a fé vem pelo ouvir dele. Mas a história não para aí, a gente foi para mais uma historinha na semana, dentre as muitas de Hebreus 11, que é uma história esquisita, a história de Raabe. Quem era Raabe? Quem era Raabe? Uma perdida, uma prostituta, no meio de uma cidade sem nenhuma perspectiva, a não ser continuar fazendo o que sempre fez. Até que ela encontra pessoas, ela vê pessoas entrando na cidade, e essas pessoas que ela vê entrando na cidade, alguém lhe sopra o ouvido dizendo, são meus. Raabe não pensa duas vezes o que ela faz. Ela acolhe, ela esconde. Na sua condição de história de vida, ela usa de um subterfúgio para enganar os que estavam procurando os espias. Essa é a condição de Raabe. No pouco que ela tinha de fé, ela entendeu quem eram aquelas pessoas e todas as histórias de bom testemunho ouvidas antes. Tanto que ela descreve, eu tenho ouvido das coisas que o Deus do povo de vocês faz. E eu sei que Jericó vai cair. Ninguém aqui acredita que essas muralhas possam ser transpostas por um povo de pessoas que pastoreiam ovelhas. Mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. A pergunta é, tem salvação para mim? Ainda há chance para mim? Tem algum jeito de eu ser preservada? E aí vem uma promessa. Põe lá a fita, deixa na janela. Quando a gente entrar, todo mundo vai saber.
Dá para entender o que é uma fé assim? No meio de uma batalha, você imaginar que soldados de guerra vão olhar para uma fita vermelha e vão cuidar de Raabe no meio da confusão. Até porque ela não sabia como as coisas iam acontecer. Dá para imaginar o que aconteceu na mente dela quando as muralhas começaram a cair? E tudo indica que ela, como profissão que tinha, morava nas muralhas, que era o normal naquela época. As muralhas eram o que a gente chamaria hoje de politicamente correto comunidades, na minha época, favela. É a periferia da cidade. As muralhas eram apartamentos pequenininhos, minúsculos, que pessoas que não tinham condição de moradia moravam lá. E tudo indica que provavelmente ela morasse ali. Dá para imaginar o que acontece quando as muralhas começam a cair? O que passa na cabeça de Raabe? Esse é um outro conjunto de elementos da fé. O primeiro deles, lá em Abraão. O segundo deles, no invisível da definição de fé. Mas o último deles, que é no meio do caos, a gente lembrar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Essa transposição de modelo da fé, ela é muito importante para quem vive no nosso tempo. Se ela já foi importante para o passado, para quem vive no nosso tempo, isso aqui é primordial. Porque no nosso tempo, se as coisas acontecerem no nosso tempo, da forma como estão descritas na Bíblia, nós estaremos sozinhos, em meio ao caos. Tudo aquilo que aconteceu no início da igreja cristã, quando o Pentecostes ocorre, a pregação do evangelho se amplia e cai o mundo nas costas dos cristãos, dos primeiros cristãos. Literalmente cai o mundo. Lembram? As arenas, os leões, as cruzes, Nero. Cai o mundo nas costas deles. Essa é a mesma situação prevista para o final. Essa é a fé de Raabe. Tudo ao redor é caos. Tu não serás atingido. Essa percepção de que eu preciso responder em fé aparece nessa história. E o resultado dessa história a gente vê na sequência, né? Se você olhar a história de Raabe, Raabe casa com Salmão. Dessa estrutura de casamento nasce Boaz, que se casa com Ruth, da qual nasce Obed, Jessé, e o maior dos reis de Israel vem na sequência disso. O maior rei de Israel vem de Raabe, diretamente de Raabe. Mas não só isso, o Messias vem dessa mesma linhagem. O que a fé manifesta por Raabe nos ensina. Salvos poderão estar em qualquer lugar, em qualquer condição. A salvação não tem limite. A fé pode atingir qualquer pessoa que, na sua sinceridade, ouça a voz de Deus e responda: eu acredito. Ainda que com uma fé muito básica, muito pequena, pela condição histórica que Raabe manifestou. Mas era o suficiente. Na própria sequência, se você olhar a história de Ruth, é a mesma coisa. O que acontece com Ruth? O pouco que ela teve de testemunho foi suficiente para ela dizer: o teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus vai ser o meu Deus. Onde você for, é para onde eu tenho que ir. Essa é a expressão de fé. Ainda que o caos esteja instalado ao redor. Morreram os 3 esposos, não tem 1 centavo no bolso. A única coisa que tem é a perspectiva de uma cidade. A cidade onde existe pão. Belém. Essa é a história manifesta em Raabe. É com esse tipo de contexto que a frase autor e consumador da nossa fé se manifesta. Ou seja, se a gente entender o que está por trás da fé manifesta por esses sujeitos nessas histórias, então faz sentido a gente olhar porque Jesus é o autor da fé, mas também é o que fecha o circuito. Ele é o autor da fé porque na condição de pecado em que estamos, e na condição de pecado lá no início do processo, não havia fé. A fé tinha se excluído completamente do coração humano. Deus vem e implanta de novo fé. Uma fagulha de fé que permite ao ser humano entender o mal em que está para poder fazer uma escolha. É Deus quem faz isso.
A bênção é essa. Na condição de Adão não haveria solução. Deus vem e, sabendo que não tem condição, revive. Adão não nasce de novo no sentido de perfeição lá na frente na redenção. Ele nasce de novo quando Deus vai lá e coloca a vida outra vez nele. Porque na condição de pecado não tinha mais saída. Deus vai lá e dá de novo livre-arbítrio para ele. Daí para frente todos nós temos a mesma fagulha inicial. Nascemos e dentro de nós tem uma velinha acesa, livre-arbítrio. Que a gente pode alimentar ou pode apagar. Fé é isso. Esse é o autor da fé. Porque ele é o consumador da fé. Porque chega um momento em que ele tira a outra parte que também reside em nós. Continuamos tendo dentro de nós o mal presente. Por isso Paulo coloca o dilema em evidência. O bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não desejo, esse eu pratico. Desgraçado, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta é dada por Paulo, o autor e consumador da nossa fé. É ele quem vai retirar isso que precisa ser retirado e vai permanecer, persistir para sempre aquilo que deve existir para sempre. Voltarmos a ser o que devíamos ter sido todo o tempo. Por que isso é importante? Por que é interessante observar essa sequência? Dá uma olhadinha lá no fim da lição, o pensamento que está do caminho a Cristo na lição de sexta-feira. E eu termino com ele. Começa assim: pela fé, você passou a ser de Cristo e pela fé deve crescer nele, dando e recebendo. Você tem de entregar-lhe tudo e o coração, a vontade, a disposição de servir, deve dar-se, enfim, a si mesmo, para então obedecer a todos os seus mandamentos. Você receberá tudo, Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração, ser sua força, justiça e esperança eterna, para que tenha o poder necessário para obedecer. Por que é importante a fé? Porque a gente só vai conseguir seguir a Cristo e fazer o que Ele pede se essas coisas todas que o texto do caminho a Cristo apresenta tiverem acontecido antes. É a habitação plena do Espírito em nosso coração, é o senhorio pleno de Cristo, baseado nessa fé, que permite obedecer, ou seja, o obedecer não vem de nós, e Paulo tinha consciência disso. Por isso ele diz: esmurro meu corpo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu tenho consciência que acima disso, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, em quem eu tenho certeza de que essas coisas são possíveis. Que essa seja a fé que mova o nosso coração e que nos sustenha até o dia da consumação dessa fé. É o que eu espero para vocês, é o que eu espero para mim, nesse fechamento de estudos que a gente teve, nessa possibilidade que tivemos de rever a mensagem de Hebreus. Ainda temos 2 lições pela frente, mas as 2 lições que vêm pela frente já são um olhar para a redenção, um olhar para aquilo que é a nossa esperança última. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos hoje à tarde, para quem estiver lá, ou nos vemos no próximo sábado na Escola Sabatina. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelos exemplos do passado que manifestaram na sua fé e na sua crença aquilo que é a possibilidade de viver plenamente nos teus braços e confiando em ti. Dá, Senhor, que por esses exemplos possamos reavivar a nossa fé, sentirmos as mesmas experiências e vivenciá-las nos nossos dias e, principalmente, prepara-nos para o que devemos enfrentar num tempo breve, para que possamos, naquele momento, estarmos de pé, confiantes de que a vitória já foi conquistada em Cristo e de que aguardamos aquele que prometeu retornar. Dá, Senhor, que, se possível, todas essas coisas se consumem ainda em nossa geração e possamos vê-lo nas nuvens do céu, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.